Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, professor Pastor Jonias, lição 7 do quarto trimestre 2017. A ordenança do batismo em águas, lição direcionada para o dia 12 de novembro de 2017. O texto áureo: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6:4. Verdade aplicada: o batismo em águas é uma ordenança de Jesus que simboliza o que já aconteceu na vida de quem foi regenerado. Textos de referência: Mateus 3, 13, 16, Mateus 28, 19 e Atos 2 e 38. Meu querido irmão, o Novo Testamento está recheado de situações de prática do batismo em águas. Examinando o Velho Testamento, vamos encontrar uma série de rituais utilizando a água para fazer a purificação das pessoas que se encontravam impedidas de uma aproximação de Deus em razão dos seus pecados. As chamadas abluções. Ablução, do latim ablutio, lavagem, é um rito presente em muitas religiões, entre as quais o cristianismo, o judaísmo e o islã. A ablução é um rito de purificação com símbolos, atos e significados variados em diversas situações. Então, nessa lição, nós vamos ver o batismo, a utilização da água, num ritual que foi ordenado por Cristo, é uma ordenança de Cristo. E nós vamos ver os aspectos históricos, a definição da palavra batismo, a importância do batismo, vamos ver formas, fórmula e condições, e vamos ver o significado do batismo. Vem comigo. Aspectos gerais do batismo. O rito batismal compõe o grupo geral de normas vinculadas com o lavar. Por favor, diz na introdução, o ato de lavar, as abluções, por exemplo, já era uma praxe no meio daqueles que tentam se relacionar com divindades e que se encontram impedidos pelos seus pecados. Há vários relatos bíblicos e também em outras fontes sobre o uso da água em cerimônias de purificação, tanto de pessoas como de objetos, inclusive entre algumas religiões pagãs e na comunidade judaica. Então isso aqui não é uma surpresa, já era uma praxe entre as nações da terra, inclusive os pagãos. Aspectos históricos, definição da palavra batismo e importância do batismo. Aspectos históricos. Já ficou definido através da introdução que o ato de se utilizar a água para a lavagem de alguém que se encontra impedido de ter um contato com Deus em razão dos seus pecados inumeráveis está delineado nas páginas da Bíblia Sagrada, desde o Velho Testamento até o Novo. A definição da palavra batismo. A palavra batismo vem do verbo grego bapto, que significa submergir. Dessa palavra deriva batizo, que significa imergir. Então traz embutido o sentido da utilização da água através de um processo de imersão. Não é de aspersão, de imersão. Fica claro que, observando a etimologia da palavra, nós vamos entender que o batismo deve ser por imersão, olhando a própria definição da palavra batismo, que vem do verbo grego bapto. Dessa palavra deriva
outro vocábulo, batismo, que significa imersão. A importância do batismo. Por que é importante o batismo? Em Marcos 16, versículo 15 e 16, Jesus ordena: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então é importante porque é uma ordenança de Jesus. É uma ordem. O batismo é uma necessidade. Na segunda parte, batismo, forma, fórmula e condição, considerando as controvérsias existentes quanto a esses aspectos e a pluralidade das denominações evangélicas no Brasil, refletiremos nestes assuntos por conterem ensinos preciosos para enfatizar verdades espirituais presentes nesta doutrina. Existe uma infinidade de denominações e, dentre elas, algumas que se distanciam dos ensinos bíblicos sobre a questão do batismo. Nós vamos ver aqui, nesse ponto, a fórmula e a condição. Vem comigo. A forma do batismo. O batismo deve ser efetuado conforme a própria etimologia da palavra já nos encaminha, de forma por imersão, ou seja, mergulhar na água, submergir na água. E nós temos este encaminhamento no Novo Testamento. O próprio João Batista, que se direcionava para o Rio Jordão e batizava. Jesus foi direcionado ao Jordão e mergulhou nas águas do Rio Jordão, no ato batismal. Então, a forma do batismo deve ser por imersão. Agora, a fórmula do batismo, nós temos em Mateus capítulo 28, versículo 19, como se deve fazer o batismo. A fórmula: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, a fórmula. Então, tem muita gente aí dizendo que o batismo deve ser simplesmente no nome de Jesus. E essas pessoas alegam certos textos, ou certo versículo isolado, quando alegam que deve ser batizado em nome de Jesus. E neste ensejo, quando olhamos o endereço bíblico falando ser batizado em nome de Jesus, não que essa seja a fórmula, mas que deve ser aí batizado na autoridade de Jesus. Mas a fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Condições para ser batizado. Para ser batizado é necessário nascer de novo. A condição é essa. Não se batiza para nascer de novo, mas se nasce de novo para ser batizado. É uma simbologia. É apenas um símbolo. A condição para ser batizado é passar pelo processo da regeneração, que é um dos 3 aspectos da salvação. Regeneração é mudança radical. É uma transformação que sofre o indivíduo. Então ele precisa primeiro passar pelo processo da regeneração e depois, através de uma simbologia do mergulhar nas águas, de ser imergido nas águas e ser batizado, ele passa a ser uma nova criatura apenas na simbologia, porque na verdade isso já aconteceu de forma prática no seu interior. No terceiro ponto, o significado do batismo. É de grande importância para nossa edificação, amadurecimento e firmeza espiritual que conheçamos o significado dessa ordenança da igreja, conforme encontramos na palavra de Deus, Romanos 6, de 3 a 14, Gálatas 3, de 27, Colossenses 2 e 12. Então vamos ver o que significa mergulhar nas águas, submergir nas águas. O ato de mergulhar, de ser introduzido nas águas tem um sentido, depois de sair das águas outro sentido, aleluia. União com Cristo, morte e sepultamento do nosso velho homem e andar em novidade de vida. União com Cristo. Quando
o discípulo do Senhor Jesus é batizado em águas, ele está testemunhando publicamente que está unindo a Cristo. O apóstolo Paulo usa a expressão vos revestistes de Cristo, Gálatas 3:27. Ou seja, fomos incorporados nele pela fé, unidos, identificados e participantes em sua morte, sepultamento e ressurreição. Olha aí, essa união com Cristo, ela é interessante no ato batismal, porque a morte e sepultamento do nosso velho homem se dá quando nós mergulhamos nas águas. Mergulhamos, ocorreu a morte. O velho homem morreu aí. É um símbolo da regeneração, porque quando passamos pelo processo da regeneração, somos mudados completamente e o velho homem já não existe mais. A nossa personalidade passa por um processo estrutural. A personalidade é mudada, é alterada. O velho homem morreu para dar lugar a um novo homem. E aí, o andar em novidade de vida. Ter uma nova personalidade. Aleluia. É um novo modus vivendus. É um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa, com nova perspectiva. Aleluia. Ao mergulharmos nas águas, o velho homem morre, conforme a palavra batismo, do grego bapto, o verbo submergir, imergir nas águas, sepultar e ao sair, ser uma nova criatura, andar em novidade de vida. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meu caríssimo irmão internauta, enquanto estivermos neste mundo, precisamos perseverar na proclamação do Evangelho, fazendo discípulos e batizando em água, pois são mandamentos deixados pelo Senhor da igreja. Que a mão do Senhor continue sobre nós e assim grande número creia e se converta ao Senhor. Atos 11:21, para a glória de Deus. Vimos nessa lição a fórmula, a forma e a importância do batismo. Vimos os aspectos históricos, a definição, e vimos o significado do batismo. Nascer da água, nascer de novo, ter uma nova perspectiva. Fomos sepultados nas águas batismais. O velho homem morreu. E agora, novas criaturas. Deixo aqui o questionário. Você pode absorver as respostas. Que Deus nos abençoe.